Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem se sentar. Estamos então no 13º domingo depois de Pentecostes e a coleta da missa de hoje nos convida a pedir a Deus um aumento de fé, de esperança e de caridade. Então, com esse intuito de crescer na caridade, nós vamos refletir um pouco sobre algo essencial na nossa vida cristã, que é a mortificação. Então, São Paulo diz aos Gálatas que aqueles que são de Jesus Cristo crucificaram sua carne com seus vícios e concupiscências. Então, se nós queremos crescer no amor a Deus, uma das coisas necessárias é justamente a mortificação e o espírito de mortificação. E por que isso é necessário? São Tomás de Aquino nos explica que o homem se encontra nessa terra entre duas realidades, entre os bens celestes, ou seja, o céu e as coisas do céu, e os bens terrenos. Quanto mais o homem se apega a um deles, menos ele deseja o outro e vice-versa. Ou seja, se a pessoa começa, por meio da vida espiritual, a se apegar às coisas do céu, a pensar nas coisas do céu e a desejar as coisas do céu, cada vez menos ela vai desejar as coisas da terra. Mas o contrário também acontece. Quanto mais a pessoa se apega às coisas da terra, menos ela deseja as coisas do céu. Então é por isso que nós precisamos desse espírito de mortificação, porque é justamente esse espírito, é justamente a mortificação que vai nos desapegar das coisas da terra, vai nos ensinar a dizer não às coisas da terra, a fim de que nos apeguemos às coisas do céu. Então nós podemos falar de dois níveis, digamos assim, de mortificação, dois níveis básicos. Claro que podemos fazer outras aplicações também, mas o primeiro nível seria se mortificar daquelas coisas que nos fazem perder a graça de Deus, ou seja, aprender com a graça de Deus a dizer não àquelas coisas que nos fazem dizer não a Deus. Então, o pecado mortal, por assim dizer, nos faz dizer sim para certos prazeres que nós encontramos aqui nessa terra, mas é um sim que nos faz dizer não a Deus, ou seja, eu quero tanto essa coisa que eu prefiro perder minha amizade com Deus para não perder o prazer que eu vou encontrar nessa coisa nesse instante. Então, o primeiro nível de mortificação é saber dizer não a essas coisas. Claro que isso vai envolver também evitar ocasiões de queda, isso vai envolver também se afastar daquilo que pode nos fazer pensar nessas coisas, enfim, na medida do possível, se afastar dessas coisas que nos fazem dizer não a Deus. Mas um segundo nível de mortificação não é tanto diretamente ligado ao pecado mortal, mas também a um certo desejo de criar um certo domínio de si mesmo, a fim de ter ainda mais força para se afastar do pecado mortal. Então é por isso que existem também certas mortificações de coisas lícitas. Então muitas pessoas, por exemplo, na quaresma, às vezes fazem uma mortificação de comer chocolate. Então uma coisa muito simples, comer chocolate obviamente não é um pecado, mas a pessoa começa a dizer não para uma coisa que é lícita, a fim de crescer num domínio de si mesmo e conseguir ter ainda mais força, não só contra os pecados mortais, mas também contra os pecados veniais. Então, se por um lado, quando se trata do pecado mortal, aprendemos a dizer não àquelas coisas que nos fazem dizer não a Deus, quando se trata aqui desse outro nível de mortificação, nós aprendemos a dizer não a certas coisas
a fim de mais perfeitamente dizer sim a Deus. Porque, se pararmos para pensar bem, quando nós estamos diante de uma situação, é como se duas forças estivessem nos puxando. Por um lado, algo que nos atrai à terra, como se fosse uma corda, e por outro, a inspiração da graça que busca nos atrair para o céu. Então, nessas situações, quando a gente percebe que Deus está pedindo um pouco mais de generosidade da nossa parte, nós temos uma certa resistência, quase que um certo medo, uma certa tristeza de continuar dizendo sim a Deus, porque a gente sabe que a cada sim que a gente dá, para muitas coisas nós estamos dizendo não e nós não queremos perder certas coisas. O que nos arrasta justamente a essas coisas? O nosso apego que nós temos a elas. E o que vai nos desamarrar dessas coisas? Obviamente, a graça de Deus, mas que vai particularmente nos inspirar o espírito de mortificação. Então é por isso que a mortificação fortalece o espírito de oração. Mas para entendermos melhor essa relação entre a mortificação e a oração, vamos entender como nós fazemos justamente mortificação. Eu apresentei aqui um princípio para simplificar essa questão de saber dizer não a certas coisas, mas quando lemos os livros de vida espiritual e muitos santos buscaram ensinar as pessoas nessas práticas, nós aprendemos que a mortificação passa pelos nossos sentidos, particularmente os nossos 5 sentidos externos. Então, nós vamos fazer mortificação de certos prazeres que encontramos na nossa visão, de certos prazeres que encontramos no nosso ouvir, certos prazeres que nós encontramos no nosso paladar, no nosso tato e assim por diante. Ou seja, certas coisas que nós olhamos estão nos fazendo dizer não a Deus. Ou talvez, se não se trata de um pecado mortal, essas coisas ao menos parecem tornar a nossa corrida, o nosso voo em direção a Deus um pouco mais pesado. Então a mortificação dos olhos seria parar de ver aquelas coisas que estão ou nos dizendo, ou nos fazendo dizer não a Deus, ou então nos impedindo de dizer um sim um pouco mais generoso. Então é por isso que a gente vai fazer uma mortificação às vezes de filmes, séries que estão ali nos apegando cada vez mais às coisas da terra, dizer não para certas coisas que vemos nas redes sociais e assim por diante. Então isso seria a mortificação dos olhos. Quando se trata do ouvir, seria uma mortificação daquelas coisas que também estão nos amarrando às coisas da terra. É por isso que, de uma forma geral, claro, nós temos muita paciência com a realidade de cada fiel, mas, de uma forma geral, nós sacerdotes recomendamos aos fiéis que deixem de lado músicas mundanas, seja pelo fato de algumas músicas estarem associadas a algumas memórias. Todo mundo já deve ter feito essa experiência de, às vezes, escutar uma música que foi muito importante para a pessoa em certa época da vida dela em que ela pecava muito, e o fato de escutar essa música faz reviver um pouco aquela sensação daquela época que a pessoa estava afastada de Deus. Então, por isso que para muitas pessoas não se desvencilharem de certos gostos musicais acaba sendo uma ocasião de queda, porque vai arrastando a pessoa cada vez mais para as coisas da terra. A mesma coisa quando se trata do paladar, que envolve sobretudo essas questões da gula, da sobriedade e também do nosso corpo, esses prazeres do tato, que envolvem às vezes a preguiça, a luxúria e assim por diante. Então a mortificação vai nos levar a dizer não para muitos desses prazeres que encontramos nessas coisas, a fim de mais perfeitamente dizermos sim a Deus. Claro que não é um trabalho fácil, por isso que nós precisamos pedir para nosso Senhor a sua graça para termos força para vivermos esse espírito de mortificação. É por isso que São João da Cruz, ele dizia que
a pessoa que quer se unir a Deus, ela tem que fechar, por assim dizer, as janelas da casa dela e ficar no escuro com Deus. Ou seja, essas janelas seriam as janelas dos 5 sentidos. Então, começar a se mortificar de certas coisas que nos afastam de Deus, sejam pelo olhar, seja pelo ouvir e assim por diante. Mas uma coisa muito importante que São João da Cruz observa é que se a pessoa não faz isso por amor a Deus, ela não vai ter forças para perseverar por muito tempo. Então, qual a dificuldade de muitas pessoas que às vezes começam a se dedicar na mortificação, mas que rapidamente a abandonam? É porque nem sempre começaram a prática da mortificação por amor a Nosso Senhor. Se a pessoa não busca se mortificar por amor a Nosso Senhor, é muito difícil ela perseverar nessa prática. Então, qual deve ser o pensamento de uma pessoa que quer começar a se mortificar? Por amor a Nosso Senhor e para agradar Nosso Senhor, eu vou começar a dizer não para certas coisas, a fim de dizer mais perfeitamente meu sim ao coração de Jesus. É por isso que São Francisco de Sales dizia: se eu encontrar um só fio, uma só fibra de afeto em meu coração que não seja de Deus, em Deus e para Deus, eu a arrancarei imediatamente. Ou seja, eu devo pensar em amar Nosso Senhor e, por amor a Nosso Senhor, dizer não para certas coisas. Porque é justamente o amor a Deus que vai alimentar em nós a generosidade para dizer não para certas coisas. E a fim de dizer sim mais perfeitamente a Deus. Então, por que o espírito de mortificação é intimamente ligado ao espírito de oração? Se vocês perceberem, uma coisa extremamente necessária quando nós vamos rezar é conseguir se concentrar em Deus, ou seja, conseguir pensar em Deus, conseguir pensar nas coisas do céu e conseguir desejar essas coisas. Mas quando nós estamos mergulhados numa agitação do mundo, nessa agitação dos sentidos e nesses prazeres que estão atrasando nossa corrida em direção a Deus, quando nós estamos mergulhados nessas coisas e a gente tenta se recolher, a gente não consegue se concentrar perfeitamente em Deus, porque aquelas imagens, aqueles sons, aquelas sensações que nós sentimos enquanto estávamos nos entregando a essas coisas, elas vêm de tal forma na nossa imaginação, elas vêm com uma tal força que nós não conseguimos, muitas vezes, nos concentrar bem quando se trata da vida de oração. E por isso que muitas vezes se aplica a nós aquilo que nosso Senhor disse: esse povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Ou seja, nosso coração está tão mergulhado nas coisas da terra que a gente não consegue se concentrar mais perfeitamente em Deus. Então, de forma prática, como que nós podemos ter resoluções quando se trata do espírito de mortificação? Resolução é uma forma de falar escolhas, ou seja, o propósito de, a partir de hoje, tomar certas escolhas na nossa vida. Então, por exemplo, digamos que nós temos diante de nós 2 escolhas, quando se trata da questão de perder tempo, que é basicamente uma coisa que todos nós precisamos nos mortificar um pouco mais hoje em dia, sobretudo quando se trata de internet. Digamos que temos diante de nós 2 escolhas: perder tempo ou não perder tempo. E o interessante é que às vezes, um pouco antes de começar a perder tempo, é como se nosso anjo da guarda nos desse um conselho: não perca tempo. É como se a gente tivesse uma consciência: eu não devo perder tempo, mas muitas vezes a pessoa acaba se deixando arrastar pela perda de tempo. Então, o que é a escolha? Quando eu tenho 2 opções diante de mim, como nesse exemplo, perder tempo ou não perder tempo, quando eu decido fazer uma coisa, no caso aqui, nesse exemplo, perder tempo, eu fiz a escolha de ir por esse caminho. Então, como que nós vamos fazendo resoluções quando se trata do espírito de mortificação? A gente deve fazer um exame de consciência
e começar por um ponto em que a gente percebe que a gente está precisando fazer uma escolha certa. Digamos que todos os dias nós estamos indo por um lado errado quando se trata de certos prazeres com a nossa visão. Então a nossa resolução é de, a partir de hoje, quando a ocasião aparecer, eu vou dizer não para essa coisa, a fim de dizer sim para nosso Senhor. Então, lembremos-nos bem, é muito importante, quando se trata da mortificação, fazer isso por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu for me mortificar, o que eu devo fazer? Eu devo dizer não para essa coisa, mas porque eu quero dizer mais perfeitamente meu sim a nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante porque Nossa Senhora, que é a mais perfeita educadora de todos os tempos, quando ela ensinou os 3 pastorinhos de Fátima a fazerem certas penitências e certos sacrifícios por Nosso Senhor, ela ensinou a seguinte oração aos 3 pastorinhos: ó Jesus, é por vosso amor. Ou seja, Nossa Senhora ensinou os pastorinhos a mortificação, mas ela ensinou primeiramente o porquê dessa mortificação. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ou seja, fazer por amor a Nosso Senhor, fazer por amor ao próximo, porque os nossos sacrifícios são úteis para a conversão e a santificação de outras pessoas, mas também para consolar o coração de nossa querida Mãe do Céu. E é interessante também rezar pelo clero. A Jacinta, que era a mais fervorosa nas penitências, como nos dizia Lúcia, a Jacinta, ela acrescentava essa oração, e também pelo Santo Padre. Então é bem bonito na história dos pastorinhos ver que em toda situação em que ela começava a chorar muito, porque era muito difícil para ela certas perseguições que eles estavam sofrendo, o irmão dela, o Francisco, vinha então incentivar ela: lembra de oferecer isso por Nosso Senhor, lembra que isso vai converter os pecadores. E a Jacinta sempre falava: e também pelo Santo Padre e o Papa. Detalhe, eles nem sabiam o que era isso. Nossa Senhora que mostrou para eles o Papa, e ela começou então a rezar muito por ele. Então, claro, quando a gente começa a pensar na extensão da mortificação, às vezes a gente desanima um pouco, porque a gente começa a pensar: eu não vou dar conta. Mas de fato, com as nossas forças, nós não damos conta. E é por isso que a gente deve pedir para Nosso Senhor e para Nossa Senhora a força para se mortificar. E claro, às vezes também o demônio, para afastar a gente da mortificação, ele tenta só colocar na nossa cabeça o lado ruim da coisa. Ah, você vai ficar sem isso, você vai ficar sem aquilo. Mas nós devemos lembrar que isso é uma mentira dele, porque as alegrias que Deus promete e reserva ainda nessa terra para aqueles que estão se dedicando inteiramente a Ele são incomparáveis. Então é verdade que nosso coração é fraco, mas Nossa Senhora é nossa mãe, e se nós pedimos a Nossa Senhora esse espírito de mortificação, ela vai nos dar a força e também a alegria de dizer não para muitas coisas nessa terra, a fim de, como ela, sempre dizer sim a nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.